E aí família, tudo beleza? Meu nome é Jonathan Cardoso e essa é a Casa do Drip, o seu canal sobre moda, estilo e opinião. Pessoal, nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a questão da infantilidade e o que fazer para deixar de agir como uma criança e passar a agir como um adulto, como virar homem. Lembrando que esse vídeo não é só para o público masculino não, tá? Serve para as meninas também. É como deixar de agir feito criança e passar a agir como uma pessoa adulta. Pessoal, eu separei 3 tópicos aí para essa nossa discussão, 3 dicas aí para dar para vocês. E para os vídeos não ficarem muito longos, ou seja, para esse vídeo, no caso, não ficar muito longo, eu resolvi separar ele em 3 vídeos diferentes, cada um abordando um tópico aqui da nossa conversa, cada um com uma dica diferente. Beleza? Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é agir como criança e o que é agir como adulto e a nossa primeira dica para essa mudança aí, largar a infantilidade de lado e passar a ser uma pessoa adulta, beleza? Então vamos lá, o que é ser uma criança? Que não necessariamente é ser criança, tá? Ser criança é ser de pouca idade, ter ainda os cuidados do pai e da mãe, não saber se virar sozinho, não ter capacidade de prover nem para si mesmo nem para os outros. Então, ser criança é isso. Então não é isso aqui que eu quero dizer. O que eu quero dizer é agir como uma criança, ou seja, ter o comportamento de uma criança, certo? Tem muita gente adulta que age assim. Claro que ninguém é assim o tempo todo, ninguém é adulto o tempo todo, ninguém é criança o tempo todo. Mas sempre tem uma tendência maior para um dos dois lados. Então sempre tem adultos que acabam agindo muito mais no dia a dia como crianças e tem adolescentes que acabam agindo no dia a dia muito mais como adultos também. Beleza? Então a gente tem aí pessoas dos dois tipos. Galera, agir como uma criança é ter um comportamento infantil, é ter um comportamento irresponsável, é ter um comportamento incapaz. A criança ela é incapaz de prover para si própria e incapaz de prover para os outros também, e ela é descuidada. Ou seja, se ela não tiver os cuidados dali da família, do pai, da mãe ou de algum familiar, ela é capaz de correr sérios riscos na vida. Da mesma forma, o adulto que age feito uma criança é também aquela pessoa que não tem muita noção das consequências dos seus atos. É uma pessoa irresponsável, uma pessoa incapaz de prover para si própria ou para os outros, e é uma pessoa que muitas vezes até acaba não conseguindo nem ter os próprios cuidados pessoais. Então, isso aí é o adulto que se comporta como uma criança, beleza? E o que é um adolescente que se comporta como um adulto? É o contrário, é aquele adolescente que já sabe se virar sozinho, é aquele adolescente que é capaz de tomar suas próprias decisões de forma responsável, é aquele adolescente que cuida de si e pode até cuidar de outras pessoas também. Isso aí é o jovem, o adolescente que age feito adulto. E aí, o que fazer para deixar de agir feito criança, deixar de ser uma criança e se tornar um homem, passar a agir feito adulto? Vamos para a nossa primeira dica. Galera, o primeiro tópico aqui é ter responsabilidade. Ter responsabilidade. E quando eu falo de ter responsabilidade, eu não estou falando só daquela responsabilidade de trato com si próprio ou com outras pessoas. Tenho responsabilidade para com meus pais, tenho responsabilidade para com meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada, e enfim, para com outras pessoas. Não é só isso, tá? É isso também, mas não é só isso. Quando eu falo de ter responsabilidade, é ser responsável pelos seus atos e entender que
existe sempre no nosso comportamento uma relação de causa e consequência. Então, o que é ser responsável? O que é ter responsabilidade? É capaz de perceber essa relação de causa e consequência, de saber que um determinado comportamento que você tem vai gerar uma determinada consequência e você medir na balança se você consegue ou não lidar com essa consequência. Esse é um pensamento de adulto, é o pensamento responsável. Então, o primeiro passo é desenvolver essa responsabilidade. E aí, o que a gente faz para desenvolver essa responsabilidade? É começar a meditar antes de agir. Então, uma grande diferença aí entre um adulto e uma criança é que a criança ou o adulto que tem um comportamento infantil, ele é uma pessoa impulsiva. Ela simplesmente segue os seus impulsos, segue os seus instintos, segue as suas vontades, sem pensar muito em que tipo de consequência que esses impulsos ou que essas vontades podem trazer para ela. Então, ela não pensa nem nas consequências e muito menos se ela tem capacidade ou não para lidar com essas consequências depois. A pessoa adulta, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa para alguém, antes de comprar alguma coisa, antes de ter um determinado tipo de comportamento, ela vai pensar em que tipo de consequência isso traria. Se eu comprar um iPhone novo, como é que vai ficar minhas contas depois? Como que vai ficar o meu cartão? Se eu falar para fulano que... Se eu falar para fulano uma coisa que ele não vai gostar de ouvir, como é que vai ficar minha relação com fulano depois? Se eu terminar o meu namoro com cicrana, como que eu vou ficar depois? Como que cicrana vai ficar depois? Então, tudo isso aí é o pensamento de causa e consequência. Será que eu estou preparado ou estou disposto a lidar com as consequências dos meus atos? Será que eu tenho capacidade de sequer de entender essas consequências? Então, são essas perguntas que uma pessoa adulta se faz antes de agir. Então, o adulto, ele medita, ele pondera nas suas ações, a criança não. A criança é simplesmente impulsiva. E aí eu vejo muita gente reclamando, muito adulto chorando de que uma coisa não deu certo, de que o cartão está no vermelho, de que tem muita conta para pagar, de que foi traído por fulana ou foi traída por fulano, e enfim, um monte de coisa aí que aconteceu. E eu pergunto, mas e aí? O que você fez para que isso acontecesse? E aí, que tipo de atitude você tomou em relação a isso? E muitas vezes eu vi que o comportamento da pessoa na hora de tomar uma atitude foi completamente impulsivo. Olhou aquilo na vitrine, saiu e comprou sem pensar se tinha dinheiro ou não para poder ter aquele gasto. Discutiu com alguém e simplesmente... vamos terminar, não está mais dando certo. Sem sequer ter pensado em tudo que já viveu com a outra pessoa antes. Então... esse tipo de comportamento impulsivo acaba trazendo resultados que muitas vezes machucam tanto a nós mesmos quanto a outras pessoas também. Então, galera, o primeiro passo para você deixar de ser criança e começar a ser adulto é pensar nas consequências das suas ações. É ter responsabilidade. E quando eu falo de ter responsabilidade, é ser responsável pelos seus comportamentos, ser responsável pelas consequências desses comportamentos e saber que você foi o criador disso. Então, não adianta você ter um comportamento, colher um resultado que não desejava e depois sair por aí culpando as outras pessoas. Ser responsável também é isso, é assumir para você essa responsabilidade, beleza? Então, a criança, ela sai por aí
jogando a culpa das ações dela. Ah, machucou, caiu, é culpa da pedra, é culpa de outra pessoa, é culpa do clima, é culpa do animal, é culpa do amiguinho imaginário, é culpa de qualquer outra pessoa. E por incrível que pareça, tem muita gente adulta que age da mesma forma. A pessoa faz um monte de cagada e depois a culpa é do vizinho, a culpa é do patrão, a culpa é do marido, da esposa, a culpa é dos filhos, da família, mas a culpa nunca é dela. A culpa é dos políticos, a culpa é do presidente, do governador, a culpa é do pastor, do padre, mas ela mesmo nunca é culpada. Então isso aí é um comportamento bastante infantil. É um comportamento de criança, beleza? Então a gente adulto sabe que nós somos responsáveis pelas nossas ações, somos responsáveis pelas consequências e somos responsáveis pela nossa construção enquanto indivíduos. O que eu sou, o que eu faço, o que eu fiz para chegar aqui foi responsabilidade minha, certo? Claro que eu não fiz isso sozinho, mas foi fruto das escolhas que eu tomei e das coisas que eu fiz. Então é responsabilidade minha. E o que eu quero ser ou posso ser no futuro também é a mesma coisa. Vai ser fruto das minhas responsabilidades, das minhas escolhas, das minhas ações, das minhas atitudes. Claro que outras pessoas vão ajudar, claro que o acaso sempre vai ter aí a sua interferência, mas sem a minha vontade, sem o meu esforço, nada disso acontece. Então, é a minha vontade, é o meu esforço, são as minhas ações, são as minhas escolhas que me definem enquanto indivíduo e que podem me definir também no futuro. Ou seja, como eu imagino que eu quero ser no futuro, se eu vou chegar lá ou não, é principalmente responsabilidade minha, é principalmente fruto das minhas escolhas, beleza? Então, galera, a primeira dica é isso: assuma as suas responsabilidades. Assumindo as suas responsabilidades pelas suas escolhas, pelos seus atos, pelas suas decisões, pelos seus comportamentos, pelas consequências do que você faz, assumindo essas responsabilidades, você vai estar deixando de ser criança e agindo feito um adulto. Beleza? Então, galera, a primeira dica é essa. Espero que vocês tenham curtido. Vocês concordam com o que eu falei aqui? Vocês discordam? Deixa aí nos comentários. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Beleza? Se você tiver alguma opinião sobre isso, alguma sugestão também, alguma forma de enriquecer esse nosso diálogo, deixa aí nos comentários. Deixa aí aquele joinha também se você curtiu, isso ajuda pra caramba. Se tá pintando por aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho para sempre que rolar um vídeo novo, o YouTube poder te notificar. Beleza? Então, pessoal, é isso. Segue a gente lá no Instagram também para mais assuntos, para ver fotos também, visuais, looks e coisas do tipo. Segue a gente lá no Instagram também. O Instagram vai ficar aí na descrição do vídeo. Beleza? Família, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Valeu!